Olá, gente boa! Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. O que é que tem na Bíblia? Vamos ver o que nós vamos estudar hoje. Hoje nós vamos estudar o livro de Josué. O tema do livro de Josué é a conquista da terra de Canaã, que ocorreu entre os anos de 1405 a 1383 a.C. Foi ali na terra de Canaã, e os destinatários são os israelitas. Os personagens principais foram Josué, Caleb e Raabe. Foi um período de muitas guerras, muitas batalhas, e acontecimentos marcantes foi a travessia do Rio Jordão, a muralha de Jericó e o sol e a lua param. O livro de Josué começa com encorajamento. Josué capítulo 1, versículo 9: esforça-te, tem bom ânimo, né? Josué ficou de substituir um dos maiores líderes da época, que foi o Moisés. Então ele ficou ali um pouco temeroso de substituir esse grande líder, mas Deus o encorajou, dizendo: esforça-te, tem bom ânimo, você vai vencer. No capítulo 2, Josué envia espias até a terra de Jericó para certificar como era a terra, como se eles estavam bem armados ou não. Então foram enviados ali os espias. Em Josué, no capítulo 3, foi a travessia do Rio Jordão. A gente vai ver como é que foi. Em capítulo 6, a guerra da terra da cidade de Jericó, a tão conhecida, vem com Josué lutar em Jericó. Depois, Josué capítulo 7 e 8, a guerra contra a cidade de Ai. Depois, em Josué capítulo 9, vai falar sobre a guerra com os gibeonitas ou não. Em Josué capítulo 11, as demais guerras e as conquistas das terras. E depois, no capítulo 14, a partilha das terras e as orientações finais, lá em Josué, no capítulo 23. Como foram as guerras? A gente pode observar aí na setinha vermelha, né, que eles saem ali do deserto de Chitim ou Sitim. Aí eles vão ali para Gilgal e conquista a terra de Jericó. Depois a terra de Ai. Depois eles vão ali para Betel, Siló, Sechem, até conquistar lá o Gerizim. Diferenças das lideranças entre Moisés e Josué. O Moisés foi um líder que liderou durante 40 anos, durante a viagem no deserto. O Josué já liderou durante 30 anos na conquista da terra de Canaã. O Moisés foi um líder político e diplomático, e o Josué já era um líder militar, face a face, ele estava junto com o povo. O Moisés ouviu pacientemente as queixas, as reclamações do povo. Já o Josué confrontou a preguiça e o medo dos inimigos. E Moisés liderou o povo como um pastor pacificador. O Josué já liderou o povo como um comandante determinado. Foram lideranças totalmente diferentes entre Moisés e Josué. Aí nós temos a partilha das terras. Nesse mapa já deu para ver ali as 12 tribos de Israel. Lembrando que a tribo de Gad e de Ruben ficaram antes do Mar Morto, ali, antes de atravessar o Rio Jordão. Também a meia tribo de Manassés ficou lá. E aí, do outro lado do Rio Jordão, as demais tribos e as suas respectivas áreas. Aqui está em preto e branco, dá para poder ler com mais facilidade, né? Essa divisão das terras entre todas as tribos de Israel. Curiosidades do livro de Josué. Deus manda obedecer à lei. Josué 1,7, Deus enfatiza: não se desvie desse caminho nem para a direita nem para a esquerda. Cumpra tudo direitinho, porque a vitória vai ser certa para quem obedece. Lá em Josué, no capítulo 3, conta a travessia do Rio Jordão, quando Deus orientou que os sacerdotes, né, os levitas, iam estar com a arca, eles iam pisar no Rio Jordão. Quando eles pisaram, o que aconteceu? As águas se reteram, foi como se fosse uma espécie de uma barragem, e a outra parte das águas foram embora e a terra ficou seca. E eles atravessaram, né, o povo de Israel atravessou, e aconteceu que quando os sacerdotes ficaram, né, aguardando a passagem do povo, quando todo mundo passou, eles tiraram os pés das águas,
as águas voltaram ao seu curso normal. Foi assim que aconteceu a travessia do rio Jordão, diferente do Mar Vermelho, quando Moisés tocou lá com o cajado. Dessa vez, foram os pés dos sacerdotes junto com a arca de Deus que Deus operou, fazendo com que as águas ficassem paradas. Fim do maná, Josué capítulo 5, versículo 12. Quando eles atravessam o rio Jordão, já começam ali a fazer o plantio, e eles comem do primeiro fruto da terra. Quando eles estavam já se alimentando do fruto da terra, Deus então determinou o fim do maná. Enquanto eles estavam no deserto, tinha maná todo dia. Comeu do fruto da terra de Canaã. Foi finalizado ali a entrega do maná diariamente. Josué capítulo 5, mais para frente ali no versículo 15, um anjo aparece a Josué e fala as mesmas palavras que Deus falou com Moisés lá no Monte Horebe: tira as sandálias dos seus pés, porque este lugar é santo. Na guerra contra Jericó, a cidade de Jericó foi rodeada 13 vezes, porque no primeiro até o sexto dia foi rodeada uma vez. E no sétimo dia, que foi o dia da vitória, eles rodearam a terra 7 vezes. Então, 7 com mais 6, 13 vezes. Maldito que reconstruir Jericó. Após a conquista, Josué fala, né? Maldito aquele que reconstruir Jericó, o filho primogênito, o filho mais novo, quando for colocado às portas. Importante guardar aí esse texto, porque mais para frente a gente vai ver que teve duas pessoas que reconstruíram a cidade de Jericó. A derrota em Ai e o pecado. O que aconteceu aqui? Josué capítulo 7, versículo 5. Josué envia lá os espias e fala que pode ir uns 2 ou 3 mil, porque vai ser fácil. Mas na verdade eles perdem a guerra. Então Josué vai com a boca no pó e ora a Deus, e Deus fala que tem pecado no meio do povo. Qual foi o pecado? Acã, vendo lá as riquezas de Jericó, ele pegou e escondeu essas riquezas na sua tenda, e aí Deus revelou a Josué quem era. O Acã realmente confessou, e Josué lá no capítulo 7, no versículo 25, fala: assim como você perturbou Israel, muitos soldados morreram por causa do pecado, eles também seriam perturbados. E ali a família de Acã toda é apedrejada e morta, e eles põem fogo neles também. Aí no capítulo 8, né? Aí a vitória sobre a terra de Ai, e a estratégia de Deus foi o seguinte: eles iam com uma pequena comitiva de soldados na entrada da cidade de Ai, e as outras partes dos soldados iam ficar rodeada a cidade na parte dos fundos. Quando Josué e essa primeira parte de soldados atrai o exército de Ai, a outra parte que estava nos fundos da cidade invade, põe fogo, destrói, e as pessoas começam a querer fugir de lá. Quando os soldados tentam voltar, há aquele conflito ali de gente, e aí os soldados de Israel fizeram aquela emboscada, né, ordenadas por Deus, e eles acabam conquistando a cidade de Ai. Aliança sem Deus. A próxima cidade a ser conquistada seria a terra de Gibeon, e eles, vendo o que já havia acontecido com Jericó e com a cidade de Ai, eles agiram com astúcia, porque eles foram ali disfarçados, dizendo que eram pessoas de uma área de longe, e quiseram fazer uma aliança com Israel. E lá no Josué 9, no versículo 14, que está em destaque, mostra que eles fizeram essa aliança sem consultar o Senhor. E depois que eles fizeram a aliança, aí eles confessaram que eles eram os gibeonitas que estavam na cidade seguinte. Como já havia feito esse pacto, o Josué então fala que esses gibeonitas seriam servos do povo de Israel. Eles deveriam então pegar água para eles, serem ali como se fossem uma espécie de escravos, porque eles não poderiam ter feito isso. Mas já que a aliança foi feita, o Josué manteve a sua palavra. Josué capítulo 10 conta a história aí dos gibeonitas que foram ameaçados, e aí pediram ajuda para Israel. E Israel, como tinha feito aquele pacto, né, que lá no capítulo 9, eles enfrentam essa batalha, essa guerra. E quando eles estavam ganhando a guerra, o Josué vê que o dia está acabando, então ele ora e pede a Deus para poder reter
o sol e reter a lua, e um dia como aquele nunca houve, um dia tão extenso, porque enquanto um homem orou, Deus fez com que o sol e a lua parassem para que eles pudessem vencer aquela guerra. Total dos reinos vencidos, lá em Josué capítulo 12, versículo 24, em torno de 31 reinos foram vencidos, e a partir dali foi feita a divisão da terra para cada tribo de Israel. Conclusão da partilha, Josué 21:45, texto muito conhecido, que nenhuma das palavras que Deus falou falhou. Todas as palavras de Deus se cumpriram para todo Israel, seja do início lá da saída do Egito até a conquista da terra de Canaã, todas as promessas do Senhor se cumpriram. Josué capítulo 22, já começa ali aquele finalzinho, né, das guerras, o regresso das tribos orientais, que é a tribo de Gade e de Ruben, e a meia tribo de Manassés. Eles já haviam tido a sua herança ali antes do Rio Jordão, então eles ajudaram na conquista das outras terras. Então eles foram e despediram, né, deles ali para voltar para sua terra. Só que quando eles estavam voltando, lá no versículo 10, eles levantam um altar, e aí o povo quer tomar satisfação e não aceita porque eles estavam adorando a outros deuses, até que Eleazar, que é o sumo sacerdote, conversa e vê que e eles falam: não, nós queremos lembrar de como Deus foi generoso, como Deus foi abençoador, e esse altar aqui é para adorar a Deus mesmo. Então faz ali aquele tratado de paz e segue tudo bem. Josué capítulo 23, versículo 10, no meio ali das orientações finais de Josué, ele fala que um homem vai produzir por 1000, enquanto eles mantiverem a sua obediência a Deus, enquanto eles mantiverem a sua fé no Senhor, colocando Deus acima de todas as coisas, eles seriam muito bem-sucedidos, e um homem ia produzir por 1000. E lá no finalzinho, Josué capítulo 24, versículo 15 e 16, como todos conhecem esse texto, quando Josué fala, né, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e no versículo 16 o povo responde: nunca nós vamos abandonar ao Senhor, né? E ali eles fazem aquele pacto na presença de Deus. Gente boa, termina aqui então o livro de Josué, um livro curto, né? Apenas 24 capítulos, histórias maravilhosas e abençoadoras. Que Deus possa abençoar a sua vida, continue lendo a Bíblia. Se você ainda não leu a Bíblia inteira no ano, leia a Bíblia inteira uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa, grande abraço.